A Rede Alto Tietê recebe hoje a pré-candidata a vereadora da cidade de Mogi das Cruzes, a vice-prefeita Priscila Yamagami. O debate em foco está no ar. Hoje o papo é com a Priscila Yamagami, que é vice-prefeita da cidade de Mogi das Cruzes, já tem uma trajetória da área de marketing dentro das faculdades da vida. Primeiro, obrigado por estar aqui na Rede Alto Tietê. Eu que agradeço e que bom estar com vocês sempre aqui, né? Muito bom. É uma delícia. Ela foi professora das minhas filhas e entrou nessa vida de marqueteira há muitos anos. Muitos anos, né? Eu me formei em 94, Gil, né? Então não faz tanto tempo faz assim. Um tempinho, né? Foi ontem, né? Como a gente diz. Mas a área de comunicação sempre esteve, né, na minha vida. Eu trabalhei aqui em Suzano, trabalhei no banco, trabalhei com comunicação por aqui. Então, a gente sempre ligado à área de comunicação, né? E depois de ter feito faculdade também de comunicação, me especializado aí na área, um mestrado também na área de comunicação. Aí partimos para as universidades e desde então nunca mais deixei, né? Sempre fui ligada à área de vendas, então trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei com hotelaria, trabalhei com eventos e comunicação é a nossa área, né, Gil? Não tem jeito. Professora, ser professora é diferente de ser mãe, é diferente de ser política. Como é que é isso? É diferente, mas tem algo em comum que ele chega a ser contagiante, eu acredito. Quando você vê o outro bem, né? O professor é o quê? Ele é uma plataforma de voo na formação de um ser humano. Então, quando a gente vê os alunos bem, quando a gente vê o sucesso das pessoas em que você pôde ter a oportunidade de tocar ali, né, na sua vida em algum momento, fazer um impacto positivo, eu acho que tem muita relação com a política. Sim. Mesmo a maternidade, né? A maternidade é você ter a responsabilidade e o dom divino de formar também um ser. Eu acho que são três coisas que, inclusive, me moveram para olhar para a política de uma forma diferente. E se a gente não entender que na política a gente precisa que o outro esteja bem, que você tem o poder, né? Que eu falo que é tão perigoso e é tão bonito ao mesmo tempo, de impactar tantas vidas com políticas públicas efetivas que realmente tragam resultado para as pessoas, eu acho que essas três profissões, essas três funções, né, elas têm uma relação muito próxima. Então eu vejo a política, Gil, como uma possibilidade de ampliar essa atuação, que era da mãe, né, da filha também, mas da professora, e querer o melhor para o outro. Sabe? É muito profundo, né? Você acreditava, enquanto professora, que um dia... Porque às vezes a pessoa tem um sonho, né? Quero ser tal coisa. Você acreditava um dia estar envolvida com a política? Ou já estava envolvida e nem sabia? Eu acho que o professor é um ser político. Já estava envolvido. Eu sempre motivei os alunos a representarem turma. Não, representa por representar. Não coloca qualquer um, coloca aquele que realmente representa a sala de aula. Então, eu sempre apoiei os grêmios, os DAs. Então, já tinha essa veia ali política, não partidária, né? Mas uma veia política em termos de buscar esse bem comum. E organizar, né, essas ações mais coletivas. Eu sempre gostei disso. Sempre gostei. As pessoas, meus amigos... Você já exercia uma vida pública dentro de uma carreira como professora. Sempre trabalhei as questões de projetos, né, Gil? Então, eu entendia que o aluno na sala de aula, sem praticar, ficaria muito difícil para que ele se colocasse no mercado de trabalho. Então, eu sempre fiz projetos para promover o aluno na prática, colocar ele em contato com as empresas. Então, eu acho que esse lado político tem uma relação muito forte com o desenvolvimento econômico, né, que é uma das pastas que eu me identifico muito, o desenvolvimento social da cidade, já era uma prática nossa. Então a gente só transferiu de lugar, né? Só que você quer fazer, porque quando você está na universidade ou na instituição de ensino, você vê o resultado. Quando você encontra com o aluno, quando você vê o desenvolvimento do aluno na sua carreira, E o que a gente quer é resultado, é entrega. E aí eu olhei para a política como uma oportunidade de ampliar essa entrega, mas precisa ter efetividade. De alguma forma isso precisa acontecer
Não dá mais, eu vejo que o nosso país, né, nossa cidade, enfim, nosso país como um todo, as pessoas não aguentam mais ouvir a educação é a saída, a saúde tem que estar boa. Não, elas precisam experimentar isso. A gente precisa que as pessoas sintam na pele, nas suas vidas, no seu dia a dia, a política acontecendo de verdade. Sim. Não dá mais para ficar na teoria, Gil. Mas a maioria das pessoas, elas acham que política não é para elas, né? Eu não me envolvo, não quero saber, e isso é um erro. Porque se você não se envolver minimamente, não participar, acompanhar, olhar todo o histórico dos seus candidatos... Não tem o direito de cobrar. Porque aí alguém vai estar escolhendo para você e você está assinando um cheque em branco para que alguém faça isso. Sim. E não é certo. Não. Ninguém, cada um tem que cuidar da sua própria vida. E a educação política, que é uma bandeira minha muito forte, é também para que a pessoa entenda os pormenores da política. Normalmente ou intencionalmente os políticos eles usam até linguagens mais difíceis para afastar as pessoas da política. Porque ali a pessoa se desinteressa, ele faz o que ele quer, a pessoa só dá o aval do voto, né, na hora da eleição, mas não é por aí. A gente precisa trazer as pessoas para que a gente, além de fazer um combinado, né, de que ela possa apontar o que ela precisa na vida dela, no bairro, no setor dela, enfim, para que ela também cobre, para que ela também exerça os direitos e os deveres dela, porque a gente tem falado muito de direitos, mas tem falado pouco de deveres. Sim. E é importante que as pessoas cumpram os seus deveres. Saibam, né? E dos direitos e dos deveres. Exatamente. Porque não são só direitos, são deveres também. Deveres também, como cidadão. Claro. Né, você tem que saber. Mas tem uma cortina de fumaça, tem uma intencionalidade de não se educar politicamente. Porque quanto menos as pessoas sabem, mais você manipula. E a gente que é da educação, a gente sabe disso. Mas as coisas têm mudado. Tem mudado, graças a Deus. Eu tenho ouvido assim, feedbacks incríveis de cidadãos que me falam: Priscila, em evento tal, você estava e eu te observei e eu observava o que você observava. Você não estava no celular, você estava observando as crianças dentro de uma escola. Uau, é isso. O perfil dos políticos mudou. Precisa mudar, né? Precisa. A gente não vem mais daquela escola onde os políticos gritavam muito no microfone. A gente vem de uma outra escola. E você, como professora, você sabe muito bem do que eu estou falando, porque você precisa ter modulação de voz, você precisa ter um preparo para enfrentar uma plateia, para enfrentar uma entrevista, um microfone, e essa sala de aula deve ter te dado essa possibilidade. Gil, eu sempre pensei no estudo para a vida inteira, né? E a gente, ontem eu estava conversando com a minha filha no carro. A gente, só nesse mandato, eu fiz 4 formações. Então, assim, não dá para parar de estudar, né? Apesar de toda a formação que a gente busca na carreira e vem... Já tem. Você precisa continuar. Então eu falei, ela falou: mãe, mas eu nunca mais vou parar de estudar. Eu falei, bem, é uma boa notícia. Para mim, não vai parar de estudar, porque a gente precisa estar se aperfeiçoando. Se reciclando. Se reciclando. A gente vai para um pequeno intervalo comercial aqui no Debate em Foco e já voltamos. Centerplex Suzano, aqui o entretenimento é garantido com os melhores filmes e os melhores preços. De segunda a quarta-feira com 50% de desconto, exceto feriado. Cinco salas com poltronas aconchegantes, onde você pode selecionar através do site na hora da compra do ingresso online, nos totens ou presencial. Criança abaixo de 3 anos não paga com a apresentação do documento. Acesse o nosso site e garanta a diversão. Todo mês tem uma seção azul, que é a seção inclusiva, onde a pessoa com espectro autista não paga e o acompanhante paga R$ 9,00. Todo mês tem a seção. Centerplex Suzano, 2.374 lugares de diversão e conforto para você. O melhor do cinema é aqui.
Essa é para você, lojista de carro, acessórios, autoescola, postos de combustível e todo o segmento aqui da região. Anuncie no novo programa da Rede Auto Tietê. Eu estou falando do Rede Motors, um programa voltado para todo mundo que quer saber as melhores ofertas e oportunidades, quando o assunto é carro. Não deixe de participar e ter a sua empresa divulgada no canal. Ligue para mais informações, entre em contato na Rede Auto Tietê, a nossa TV. Debate em Foco está de volta, aqui com a Priscila Yamagami, vice-prefeita da cidade de Mogi das Cruzes, e ela é pré-candidata a vereadora. Você não vem mais como vice-prefeita do atual prefeito, Caio Cunha, que também é pré-candidato à reeleição. Por quê? Não venho mais, né? Eu defini que agora eu quero ter o meu mandato, porque eu entendo que é momento de eu começar a fazer as coisas como eu desejo, né? Da forma que eu entendo que são mais efetivas, que são mais ágeis. Então, eu entendi que é o momento de eu ter o meu mandato e seguir, então, para essa... que eu acho tão importante quanto tá na Câmara, né, dos vereadores, está no Legislativo, é um lugar que eu quero estar. Eu fiz muito desse papel. São maneiras distintas, Isso. né? Executivo, Legislativo, são vidas completamente diferentes. Foi muito importante essa experiência no Executivo, Gil, porque a gente entende, né, como os serviços são feitos, executados para a cidade. E não é tão simples como as pessoas pensam, tá? Não, é tudo bastante complexo. Muito. Mas eu entendo que o cerne disso tudo é a gestão das pessoas, né? A política, Você fala muito nisso. Né? A arte do relacionamento, a arte de você ter as pessoas próximas, engajadas, né? Então, isso é fundamental. E para mim, eu entendi, já era a minha bandeira, a bandeira do servidor público, em 2019, quando eu fui da escola de governo, eu já tinha entendido que o servidor era uma grande questão, porque o servidor, ele estando bem, nós estamos falando de 7 mil pessoas, é quase uma cidade. Você consegue fazer com que a cidade aconteça. Mas aí a gente está falando de propósito, até de termos bem profundos, mas precisa trabalhar a gestão das pessoas. Então eu entendi que a gente, com essa experiência do Executivo, de entender como os serviços são feitos, como tudo isso acontece dentro de uma cidade, e eu era uma que, quando, né, na rua, com as comunidades, com as pessoas, lideranças e tal, pedia para que me cobrassem, para que eu cobrasse o Executivo, né? Porque como vice eu tenho uma limitação. Eu brinco que minha caneta era um lápis. Eu não tinha eu não posso fazer o que eu acho. Função. Claro, a gente, né, a princípio tinha uma coparticipação e isso foi se perdendo no decorrer do tempo. Então, a gente quer efetivamente que aconteça e no Legislativo você consegue fazer esse papel também de fiscalizar, de vigiar, de acompanhar, de muitas vezes propor a implementação da política pública na ponta, porque você está mais próximo ali da população. Então eu acho que vai ser assim um trabalho muito bacana por conta da experiência que eu tive no Executivo. Como pré-candidata, o que você almeja, se eleita, se candidata e se eleita, para uma gestão? Para uma gestão dentro da Câmara, Dentro, né? Da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Primeiro que eu entendo que a gente precisa, e a gente está vindo com algumas novidades, né? A gente está desenhando um plano de mandato, então também trazer a população para participar desse plano de mandato. A gente tem ouvido muitas pessoas, muitas lideranças e muitas pessoas como a gente, né, dentro de cada bairro, dentro de cada setor. E como eu passei pelo Executivo, eu entendo já algumas dores prévias. Então a gente já vem com uma certa vantagem para no primeiro dia de mandato já sair aplicando, né, o que a gente tem. A gente quer trazer também a educação política de uma forma bem efetiva. A gente pensa numa escola do Legislativo para que as pessoas participem, mas que seja interessante. Como a educação, no sentido geral, ela precisa ter uma reformulação para que as pessoas se aproximem mais, né, dela, da educação, e ela não seja feita como no século passado, com mentes de um novo século. A gente precisa rever tudo isso, então a gente precisa trazer isso também para o Legislativo, né, e ajudar na implementação. Eu penso também em projetos, Gil, em que a gente possa atrair a iniciativa privada mais para próximo, né? A gente entende que, como se fala, a cobertura é curto,
mas tem muita iniciativa privada, tem muita entidade de outros setores, inclusive o terceiro setor, querendo participar disso. Mas eles querem confiar nos entes, eles querem confiar em quem está fazendo a política pública. O legislativo tem essa possibilidade de abrir parcerias em projetos com iniciativa privada? Inclusive, a gente já tem projetos desenhados para isso. Né? Olha aí. A gente não vai dar spoiler aqui porque... Então, eu ia pedir, mas não pode. a gente... Até porque não é o momento. E são propostas ainda em projeto, em ideias, mas que já foram conversadas aí com outros parceiros e que já foi topado. Então, a gente quer inovar também na Câmara. E é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de sair da caixinha. É o grande diferencial, porque a gente não tem muito conhecimento disso que você está falando e que o terceiro setor também possa vir a ser beneficiado com projetos vindos, oriundos da Câmara de uma cidade. Isso, é através de leis, né? Novas leis, revogação de leis que não funcionam mais. Que são inúteis. Porque o que eu vejo? Você propor a lei enquanto um legislador... Tranquilo, a gente vê muito isso acontecer. Mas o quanto ela efetivamente acontece na ponta. Então, se a gente não tiver parceiros para sentir lá, o terceiro setor, que é o braço do executivo, quem muitas vezes coloca em prática na assistência social, na educação, na saúde, são OSs, as organizações sociais, entidades de terceiro setor. Se a gente não estiver muito conectado com elas para entender como elas têm feito esse trabalho, a gente não consegue efetivar a política que é lá na ponta. O executivo ele tem uma limitação, porque as subvencionadas da educação, as parceiras dentro da assistência social, as organizações sociais dentro da saúde, são elas que executam. Sim. Então, a nossa ligação com ela muito diretamente, entendendo essas necessidades e como a gente consegue fazer benefícios para elas, para que elas efetivamente executem de forma de excelência, né? A gente está falando de excelência no setor público. Para mim, essa é a régua. E dá para a gente fazer via legislativo com várias parcerias, mas entendendo que a gente pode participar na implementação da política. Você mudou de partido. Mudei de partido. Agora você está? Hoje eu sou do Progressistas. Progressistas. A gente está caminhando para a reta final. Por que mulher não vota em mulher? Eu acho que a gente está mudando esse conceito. Vamos falar. A gente está mudando. Na verdade, eu entendo que muito mais do que gênero, né, Gil, a gente precisa falar de competência. Ok, então, claro. Independente, né, do gênero, sem dúvida. Competência, aquilo que a gente fala é formação, é conhecimento, é a experiência em si, a maturidade. Então, eu vejo que hoje as mulheres elas têm vindo para a área política, né, ainda menos do que a gente gostaria. Por isso que a minha função e responsabilidade como a primeira mulher do Executivo mogiano em 460 anos, ela é muito pesada, porque eu preciso fazer um bom trabalho para que as mulheres falem, puxa, é possível fazer um bom trabalho, é possível estar lá, é possível fazer o que a gente realmente acredita. Então, eu vejo uma responsabilidade muito grande. Mas elas têm se aproximado. A gente está com várias chapas, com pré-candidatas à vereança, mulheres. Então, eu tenho visto um movimento, assim, muito de uma evolução até rápida na nossa região para essas mulheres. O importante é que elas entendam que a competência que define, que elas precisam estar sempre estudando, sempre se atualizando, tenham propósito, retidão, né? Façam o que é o certo, porque é o que as pessoas esperam da gente. Priscila Yamagami, hoje no Debate em Foco, quero muito agradecer a tua presença aqui, desejar sucesso para você, já tem sucesso, já teve, né, como professora, como vice-prefeita, ainda tem, como pré-candidata, que você venha a ser uma candidata de ponta e que você consiga atingir as suas metas aqui, e a Rede Alto Tietê, o Debate em Foco, estará sempre à sua disposição. Muito obrigado, sua mensagem final. Obrigada Gil, por essa... gentil demais, incrível, é uma delícia estar com você. A gente até esquece das câmeras, parece que a gente está né, num grande bate-papo. Então, agradecer também a Rede Alto Tietê, a Manu, todo mundo aqui, a equipe. E eu fico muito feliz. E o que a gente puder também para Suzano, né, para a região como um todo, conte comigo, eu estou à disposição. Fazer a melhor política aí para todos. A gente fica por aqui, até a próxima.